Senhoras e senhores, boa noite. O Campo Sertão do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul tem a honra de realizar o cerimonial de conclusão do curso técnico em agropecuária integrado ao ensino médio. Convidamos para compor a mesa de honra, representando o magnífico reitor do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Júlio Chandro Reck, a chefe do Departamento de Extensão, professora Luciane Figueiredo Santin. O diretor-geral do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campo Sertão, professor Clever Variani. Representando a diretoria de ensino do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campo Sertão, professora Rosana Coraza. O paraninfo da turma, professor Valdir Bernardo Tamanho. O patrono da turma, professor Marcos Reis. Coordenador do curso técnico em agropecuária integrado ao ensino médio, Odair José Spentock. Coordenadora de registros acadêmicos, Valéria Cristina Chu Colombelli, que estará secretariando essa sessão solene. Professores homenageados: Juliana Santos, Luciane Figueiredo Santin, que já está na mesa de honra. Maísa Helena Brum. Fernando Machado dos Santos. Raquel Dalalana Cardoso. Professores amigos da turma: Clever Variani, que já está na mesa de honra. Luiz Valério Rosseto. Convidamos os professores paraninfo da turma, Valdir Bernardo Tamanho, e o patrono da turma, Marcos Reis,
para que conduzam a entrada dos formandos. Convidamos a todos para a audição do hino nacional.
Agradecemos a presença das demais autoridades não mencionadas no protocolo, membros da equipe diretiva do Campo Sertão, professores, técnicos administrativos, equipe de apoio e todos os pertencentes à comunidade escolar do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Convidamos a representante do magnífico reitor do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, a chefe do Departamento de Extensão, professora Luciane Figueiredo Santim, para fazer a abertura dessa solenidade. Boa noite. Sejam muito bem-vindos. Declaro aberta essa solenidade de formatura do curso técnico em agropecuária integrado ao ensino médio, com os poderes delegados pelo magnífico reitor Júlio Chandro Reck. Passo a condução da formatura para o diretor-geral do Campo Sertão, professor Clever Variani. Convido a coordenadora de registros acadêmicos, Valéria Cristina Chu Colombelli, para fazer a leitura do termo de conclusão de curso. A Coordenadoria de Registros Acadêmicos do Campo Sertão do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul procedeu à verificação dos resultados finais de aproveitamento escolar e, tendo sido cumprida as formalidades regulamentares, constatou-se que os educandos a seguir relacionados concluíram o curso técnico em agropecuária integrado ao ensino médio, estando aptos a receberem o título de técnico em agropecuária. O juramento significa o compromisso desses novos profissionais perante a sociedade de cumprirem com lealdade e com honestidade sua profissão. Convidamos a formanda Bárbara Fortuna da Costa para prestar o juramento institucional e, a seguir, ser a primeira formanda a receber o título de técnica em agropecuária. Solicitamos que os formandos fiquem em pé e estendam a mão direita. E, ao final do juramento, respondam juntos: prometemos. Eu, no exercício de minha profissão, como técnica em agropecuária, irei cumprir os deveres inerentes ao grau que me é conferido. Serei fiel aos preceitos da ética e da ciência, aplicando os princípios do respeito às leis, à natureza e à humanidade, promovendo mudanças e contribuindo para uma sociedade mais justa. Todos prometemos. Eu, Clever Variani, diretor-geral do Campo Sertão, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, e de acordo com a legislação vigente, confiro a Bárbara Fortuna da Costa o título de técnica em agropecuária. Adriel Iscariote Brusso. Por gostar muito desta vida, confiro o título de técnico em agropecuária. abrindo peito e sempre cantando com os quero-quero de parceria. Me ajustei de peão de campo só pra viver enforquilhado nas cruzes de um pobre que, como eu, não vive longe do que é seu. Cheiro de pasto, instinto alçado. Não é que eu trabalho. Ana Amélia Tonoli. Confiro o título de técnica em agropecuária. These are the nights
Ana Paula Pereira da Silva. Confira o título de técnica em agropecuária. Ana Laura Malman. Já gastei tudo aquilo que eu guardei. Tive uma reflexão lá no boteco do meio, que dessa vida não leva porra nenhuma. Pra que vou juntar? Confira o título de técnica em agropecuária. E da cerveja gelada é meu chefe, eu vivo. Quando eu morrer na minha lápide vai estar escrito: aqui jaz um boiadeiro. Pegou todas as meninas, rodou o Brasil inteiro, colecionando calcinha. Isso é que foi cachaceiro. Bianca Farias de Andrade. Recordo com saudades teus encantos percebidos. Confira o título de técnica em agropecuária. Uma vez a conheci num campo muito longe, numa tarde. Hoje só ficou saudade, esse amor que se desfez. Assim nasceu nosso querer, uma ilusão, muita fé. Mas eu não sei porque la flor se marchitó y muriendo fue. E ela se foi com outra. Bruno Paulo Urio. Tironeando a venta dos tauras. Confira o título de técnico em agropecuária. O brado terronho do punho farrapo, bate cascos medonho ao relento, peleando em favor da pampa, a pilcha sovada em tira, marcando fronteira pro lealdade. Librando os trostes da campa, na ventania rusguenta, pranchando a Daniele Caragnato. Confira o título de técnica em agropecuária. Se eu falo errado, se eu ando tudo cheio de barro, onde você vai de carro, eu vou de cavalo. Nós é brabo. Não tenho vergonha da minha raiz de caipira, e onde eu garanto o pão de cada dia. Darlon Tainan Seconello. Era só ficar, mas aí do nada. Confira o título de técnico em agropecuária. Disse que eu era um fugitivo, me deu ordem de prisão. Corri, fugi, mas você me acertou. Baleou meu coração, perigoso e linda, jeito de bandida, mas com toque sedutor. Guarda B. Emanuele Martinelli Fioresi. You've been hurt before, you got up before.
Confira o título de técnica em agropecuária. Manuele Scaravelli Somavila. Confira o título de técnica em agropecuária. Fernanda Conzin. Confira o título de técnica em agropecuária. Gabriel Mendes Esquenato. A força do campo rebrota invernadas, engorda a boiada e sustenta a nação. É a mesma contida e vivida, ostentando esta vida neste sul de rincão. Confira o título de técnico em agropecuária. Renasce na morte e se torna mais forte, bebendo a sangria. Gabriele Kuberneck Trevisol. Confira o título de técnica em agropecuária. Gustavo Auler. Dando garra, sou assim apaixonado, domador e guitarreiro, diariamente peão campeiro nas voltas campeiras. Confira o título de técnico em agropecuária. Melhor as imagens, talento, fibra e coragem não se compra nem se empresta. Sou assim apaixonado, domador e guitarreiro, diariamente peão campeiro nas voltas campeiro festa. Tapei o chapéu na testa pra ver melhor as imagens, talento, fibra e coragem. Não. Gustavo Guadanin Vieselli. Não pode faltar gente querendo embriagar e rasgar esses alto-falantes. Confira o título de técnico em agropecuária. Churrasco, quer peixe, nós pesca no lago. Aqui nunca vai faltar nada, nós planta cana e a cevada. Agro é top, agro é chique, agro é show, agro é nós. Quem é fã de churrasco e modão de viola, pode acostumar com nós. Agro é top, agro é chique, agro é show.
Gustavo Paludo Ártico. Aider Bom. Que a gente tinha potencial. Falaram que o povo rural nasceu pra ficar no curral. Quer respeitar as origens, então respeita os original. Confira o título de técnico em agropecuária. E os caipira chegou, e aí que cê faz? Arranca essas modinhas de tião pra trás. Vai tocar no churrasco, vai bater em primeiro no Spotify. E os caipira chegou, arranca essas modinhas de tião pra trás. Vai tocar no churrasco, vai bater em primeiro no Spotify. E os caipira chegou. Jason dos Santos. Confira o título de técnico em agropecuária. João Vitor Petri. Confira o título de técnico em agropecuária. Sunrises, living the dream, watching the leaves changing the seasons. Some nights I think of you, reliving the past, wishing it lasts, wishing and dreaming. Seasons they will change, life will make you grow, death can make you hard, hard, hard. Everything is temporary, everything will slide, love will never die. Jordan Mioto. Confira o título de técnico em agropecuária. Cauã Caio Gorrosterra Azul. Confira o título de técnico em agropecuária. Meio aberta de estar, cordão de ouro, fivela brilhando pra ofuscar o olho gordo. Pra quem falou que a roça não caía, chega lá. Olha onde a gente tá, olha onde a gente tá. Os calos na mão, mostra o quanto que a gente sofreu. Saldo bancário, mostra o quanto que a gente venceu. Larissa Moresco. Senhora abençoa aí do céu, passa na frente de onde eu piso com a minha bota. Abre as portas desse mundo aí pra gente e pisa na serpente com a espora. Nossa Senhora abençoa aí do céu. Confira o título de técnica em agropecuária. Abre as portas desse mundo aí pra gente e pisa na serpente com a espora.
pra engordar o gado, abençoar o agro, cuidar da plantação. Cubra a plantação. Leonardo Gernardi. Confira o título de técnico em agropecuária. Quando eu nasci quiseram me botar fora, mas eu tinha ido da história que me fez ressuscitar. Quando eu nasci quiseram me botar fora, mas eu tinha ido da história que me fez ressuscitar. Com 3 mangaços e um grito no pé do ouvido, me acordei sem um gemido, nem vontade de chorar. Letícia Barrichello. Confira o título de técnica em agropecuária. I'ma let you know and keep it simple. Trying to keep it up don't seem so simple. Luana da Silva Gomes. Com a bandeira do Rio Grande, quebrei a pata do cavalo, de tanto pneu. Confira o título de técnica em agropecuária. Enrolado na bandeira, qualquer casa na porteira, brasão vivo, lá no seu poder. Enrolado na bandeira, qualquer casa na porteira, brasão vivo, lá no céu. É nossa bandeira. Lucas Bacega Tamanho. A mãozinha pra cima pra ficar bonito. Aí. Confira o título de técnico em agropecuária. Me manda se já surgir uma gato e diga que estamos peleando a cria. No tempo veio 3 de parceiro. Já inverno branco aquentou noite fria. Aqui tem poucos cavalos, a munição tá escasseando. Me mande montarias, papos, mantimentos. Estamos devendo tabela. Maria Eduarda da Lastra. Ando devagar porque já tive pressa. Levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz. Quem sabe só leva certeza. Confira o título de técnica em agropecuária. Nada sei. Conhecer as manhas e as manhas, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Maurílio Cruz Viles. Fala aí como é que funciona. Então tá bom. Falando mal da Confira o título de técnico em agropecuária. seu brabo. Vamos de fato, é mesmo, né? Falando mal do agro, com a picanha no prato. De onde vem a gela que cê bebe e a carne que cê come? Responde, responde. Camisa de algodão que você veste, cada grão que cê consome, responde, ficou mudo. Michele Miola. Seja simplesmente compreender mais e tocando em frente, como um velho boiadeiro.
Confira o título de técnica em agropecuária. Estrada eu sou, conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a sua... Miguel Augusto Lorenzato Gonçalves. Já perdi a prova da primeira aula, outra vez essa situação. Vou largar de... Mandei mensagem... Confira o título de técnico em agropecuária. Beber cachaça, ouvir modão e dos que ensina a gente. De segunda a segunda é nota 10 pra sempre. Meu pai falou, estuda, eu entendi sinuca. Vê se não tira a nota fraca. Eu tô forte é na cachaça, eu tô bebendo muito. Um exemplo de aluno, churrasco e botecologia, eu tô fumando em tudo. Mônica Daniele Nicola. Confira o título de técnica em agropecuária. Pamela Fracasso do Carmo. Confira o título de técnica em agropecuária. Rafael Augusto Salve. Confira o título de técnico em agropecuária. Ramon Mioto. Saveiro pega no breu. 2000. Pega no breu, joga lá! Confira o título de técnico em agropecuária. Dance. Samanta Assunção Antunes. Teus encantos, percebida, perfumada, flor bonita. E lembro que uma vez... Confira o título de técnica em agropecuária. Uma tarde, hoje só ficou saudade. Esse amor que se desfez, Assim nasceu nosso querer. uma ilusão, Com muita fé, mas eu não sei. porque la flor se marchitó y muriendo fue. E ela se foi com outro amor. E assim me fez A comprender o que é querer. lo que sufrir, porque te di mi corazón. Victor Borges dos Santos. Confira o título de técnico em agropecuária.
Eu venho da onde o vento assovia na crina dos potros, que correm libertos nas imensidões dos banhadais. E os domadores são homens que fazem tropilhas para os outros, que aos gritos de forma impeçam a lida palmeando buçais. Vitor Felipe Cato. Batendo na marca, talariando esporas, refazendo os planos. Só quem tem plutano costeia esta vida na força do braço. E quando arma o laço, por certo, não fica matreiro. Confira o título de técnico em agropecuária. Vitória Quadros de Oliveira Colucci. Confira o título de técnica em agropecuária. Yasmin Fagundes. Confira o título de técnica em agropecuária. Convidamos o técnico em agropecuária, Victor Borges dos Santos, para falar em nome da turma. Boa noite a todos. Eu me chamo Victor Borges. Inicio cumprimentando a mesa de todas as autoridades, a todos os demais colegas formandos aqui presentes e os que não estão presentes. Agradeço a confiança que dispuseram em mim para falar brevemente sobre a nossa trajetória. Não tem como eu resumir ela toda em poucos minutos. Uma boa noite a todos, amigos e familiares aqui presentes, e uma boa noite à minha mãe. Tudo que eu tenho até aqui eu devo a ela. Hoje cabe a mim a difícil, porém fácil missão de falar sobre parte do que aconteceu. Mas não se preocupem que essa 1h30 que eu vou falar vai passar bem rápido. Hoje é um dia de celebração, dia de finalmente colhermos os frutos daquilo que nós semeamos há um tempo atrás e com tanto carinho viemos cuidando. Dia de felicidade e comemorações. Mas, como todos aqui muito bem sabes, nem tudo foram um mar de flores. Ao longo dessa jornada enfrentamos diversos desafios que moldaram parte daquilo que nós somos hoje. A primeira grande escolha veio logo após o ensino fundamental. Onde fazer o ensino médio? Tantas opções, até que finalmente escolhemos o Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campo Sertão. Nos inscrevemos e aguardamos ansiosamente o resultado. Além de toda a incerteza e insegurança, o medo de não passar era indisfarçável, mas, é claro, que depois de tanto frio na barriga, finalmente veio a recompensa.
o dia da aprovação foi um dos melhores dias da minha vida. E dos meus pais também. Talvez fosse por eu estar saindo de casa. Fato é que agora somos aprovados, agora somos alunos federais. E tínhamos tudo para crer que seria só momentos de felicidades, comemorações, estudos, e problema algum iria nos acometer. Só que não, né? A começar por uma pandemia mundial. Pandemia essa que nos obrigou a permanecermos distantes uns dos outros. De alguns nos conhecemos apenas a voz. E pandemia essa também que infelizmente nos levou a alguns entes queridos. Uma memória a eles. Mas isso passou. E agora sim, finalmente poderíamos nos conhecer além de uma tela de um computador, em carne e osso. E isso também não quer dizer que os problemas acabariam ali. Agora mais preocupações surgiram. A começar pela distância que tínhamos que ficar de casa, especialmente para aqueles que iam na segunda e voltavam na sexta. Imagina, éramos acostumados a estar todo dia comendo a comida da mãe, agora só nos finais de semana no resto. E adaptação essa, que para nós formandos não teve o mesmo peso quanto teve para as pessoas que estão ali embaixo. Eu tenho a certeza de que eles sim sentiram essa distância muito mais do que nós. Com o começar das provas, mais preocupações surgiram. Alguns até perderam os cabelos. Matemática, posso citar como exemplo, onde alguns gostaram tanto que escolheram refazer. Ou até mesmo topografia com o professor Rudimar. Como esquecer daquele último trabalho que nos tirou tantas noites de sono, sentados à frente do computador com o QGIS aberto, tendo pesadelos com aquela última pergunta que valia 1/3 da nota. Ou até mesmo fruticultura, onde alguns se empenhavam, se dedicavam, decoravam a apostila, andavam até a sala de aula em passos lentos para não balançar muito a cabeça e ter o risco de bagunçar as informações. Chegavam na hora do vamos ver e tiravam 3. Imaginem só quem não se preparava. Vale lembrar também que, embora a parte de toda essa trajetória tenha sido feita em conjunto, como turma, a outra parte foi feita individualmente. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que cada um dos rostinhos que vocês estão vendo teve os seus problemas particulares, teve os seus próprios desafios, dos quais não cabe a mim falar sobre eles, mas sim mencionar a existência dos próprios. Mas também, claro, nem tudo também foram desafios. Tínhamos excelentes referências para seguir, excelentes espelhos, como o professor Marcão, por exemplo, que mesmo após mais de 30 anos ensinando física, ainda assim faz isso com um sorriso contagiante no rosto. É nítido que ele gosta do que ele faz, uma inspiração para todos nós. Ou até mesmo o professor Valério, que foi como um pai para nós, nos ensinando muito mais do que somente educação física, nos ensinando sobre convívio e amizade. Ou até mesmo o professor Eite, no qual tivemos o privilégio de ser uma das últimas turmas que ele deu aula. A alegria nas pernas do professor Eite não tinha como esquecer. O nosso maior desafio era acompanhar ele nas aulas práticas. Chegávamos no local onde ele ia explicar e ele já havia explicado. Eu gostaria de falar sobre cada um dos professores aqui, mas infelizmente eu não tenho essa 1h30 que eu prometi para vocês. Mas eu quero que vocês saibam que cada um foi uma peça imprescindível nessa jornada.
que vocês ajudaram a formar muito mais do que alguns profissionais de excelência, mas também alguns seres humanos. Seres humanos esses que, por sua vez, acabaram criando uma conexão entre si, uma admiração uns pelos outros. Sentimento esse tão forte, tão único, que existe uma palavra apenas para defini-lo: amizade. Vou repetir para você degustar. Amizade. Quem aqui não se lembra da banda do AP 206, onde ficavam até altas horas da madrugada com violão, gaita, tambor, pandeiro, canto? Ou em como tínhamos a capacidade de unirmos as duas turmas durante a Semana da Juventude, uma torcendo a favor da outra? Nem em todos os casos. Mas é claro, a amizade não se vê só nos bons momentos. Aliás, a amizade de verdade se vê nos momentos de necessidade. Por isso, dos momentos dos quais uníamos capacidades individuais e nos juntávamos para estudar para uma prova que ninguém havia entendido de acordo o conteúdo. Ou até mesmo quando nos juntávamos da mesma maneira para ajudar apenas um colega com dificuldade. E, caros colegas, é isso que realmente ficará eternamente na memória de cada um. Aquilo que uns fizeram pelos outros. É isso que vamos contar aos nossos filhos e aos nossos netos. E, particularmente, eu senti uma sensação muito boa quando algum colega, após essa ajuda, vinha até a mim com um sorriso no rosto e me dizia: muito obrigado pela ajuda. Eu não sei se eu teria conseguido sozinho. Toda vez que eu vivenciava esse momento, eu me lembrava de algo que hoje aqui compartilho com todos vocês. A vida, ela é boa quando você está feliz, mas ela é muito melhor quando os outros estão felizes por sua causa. Feliz daquele que consegue enxergar na alegria do outro o resultado das suas próprias ações. Só isso dará a você a dimensão do sentido do trabalho, o sorriso das pessoas que confiam em você, e não contribuindo com números frios e porcentagens que nelas mesmas nada querem dizer, porque é exatamente olhando no olho das pessoas que confiam em você que você se sente importante. O resto são tabelas, números, gráficos, de frieza impiedosa, e que pouco ou nada justificariam seu empenho extra. Para finalizar, eu retomo parte de uma fala que eu fiz no auditório do campus, naquele dia de despedida com o Odai. Tanto falei em felicidade que, para encerrar, desejo conceituá-la a vocês. Felicidade é aquele instante da vida em que você gostaria que ele não acabasse ali. Aquele instante da vida em que você pretendeu a eternidade. Felicidade é aquele instante da vida em que você lamenta que tudo na vida tem um fim. E que, se Deus quiser, um dia a gente vai repetir. Porque ao longo desses anos, eu espero que, pelo menos por um segundo, você tenha rido e desfrutado. Que, pelo menos por um segundo, tenha pensado em algo que não havia pensado antes. Que tenhamos criado ao menos um momento no qual você gostaria de revivê-lo. E se alguma dessas coisas aconteceram, admita. Nesse singelo segundo, você foi feliz. E se eu sair de casa um tempo atrás, a minha maior meta, aliás, a meta que todos deveríamos perseguir, a meta das metas, proporcionar a alguém que eu conheço ou não um mísero segundo de felicidade. Se todos nós nos dispuséssemos a ter como meta a alegria daqueles que confiam em nós, patrocinaríamos para nós mesmos uma sociedade muito mais digna, uma sociedade muito mais justa e, portanto, uma sociedade para deixar como legado. Tomara você tenha sido feliz por um segundo
Tomara eu tenha conseguido aquilo que eu pretendia. Oxalá um dia repitamos. Até a próxima, se Deus quiser. Convidamos o paraninfo da turma, professor Valdir Bernardo Tamanho, para fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Quero cumprimentar a professora Luciane, representando a reitoria, o professor Clever, nosso diretor-geral do Campo Sertão, a Rosana, diretoria de ensino, professor Odair, coordenador do curso técnico em agropecuária. Cumprimentar os colegas homenageados, professor Fernando, professora Maísa, professora Juliane, professora Raquel, professor Valério, professor Marcos. Também cumprimentar o Valdir, mestre de cerimônia, a Valéria, dos registros acadêmicos, a Lise, que está por aí também na comunicação. Cumprimentar vocês que estão aqui presentes, os pais, familiares dos formandos, amigos. Mas de uma forma muito especial, quero cumprimentar vocês, meus queridos afilhados. Gratidão. Essa é a palavra que resume esse momento. Sou imensamente grato por ter sido convidado por vocês para ser o paraninfo, fazer parte desse momento tão importante na vida de vocês. E sabe que esse momento ele me remete a uma pequena retrospectiva do que foi o nosso ano de convivência. Você sabe que tinha tudo para dar errado, né? Eu lembro do primeiro dia de aula, quando eu faço sempre a mesma pergunta para todas as turmas. Quem é que gosta de matemática? E numa dessas turmas, quando eu fiz a pergunta, a sala nunca ficou tão em silêncio como naquele momento. Por algum momento, tudo quieto. Até que alguém falou, eu até que gosto. Aí eu pensei, aquela era a primeira aula de 120. Isso vai ser um fardo. Fardo nada, gente. Tudo aconteceu tão rápido depois disso, não foi? As primeiras aulas, aquilo que parecia que ia ser um fardo se tornou tão leve. As nossas aulas foram tão descontraídas. Eu cheguei a ouvir assim alguns alunos que diziam, nossa, a aula já acabou. Passou tão rápido. E passou muito rápido. Não só a aula, o ano passou rápido. Por isso que vocês estão aqui hoje, para esse momento tão especial. Talvez o momento mais especial até esse momento na vida de vocês. E eu feliz por estar compartilhando com vocês aqui esse momento também. Esse é o momento que vocês têm que comemorar, mas eu gostaria que vocês agradecessem imensamente os pais de vocês, que eles não são menos merecedores desse momento, dessa alegria que vocês têm do que vocês. Porque se vocês estão aqui, é porque eles deram o suporte que vocês precisavam. E eu sei que vocês tinham compromisso com eles. Eu lembro muito bem de quando vocês tiravam uma nota boa na prova. O que vocês faziam? Tiravam uma foto e vão mandar para o pai, para a mãe. Orgulhoso, né? Claro, porque ele cobrava vocês. Então compartilhem com eles esse momento, que eles são tão merecedores quanto vocês. Meus queridos afilhados, a vida é um ciclo, ela se faz de ciclos. E vocês hoje estão encerrando esse ciclo. Vocês hoje estão se formando técnico em agropecuária. Eu costumo dizer que todas as profissões são importantes. Agora, técnica em agropecuária é especial, né? O que seria de nós? O que seria do mundo se não fosse o agro? Pense nisso. Mas como a vida é feita de ciclos, assim que encerra um, começa o outro. E vocês hoje vão seguir novos caminhos em busca de uma formação superior. E nós do Campo Sertão
Estamos de portas abertas, esperando vocês lá. Alguns de vocês já estão lá. E a gente tem o maior prazer em atender vocês como alunos. Outros vão seguir caminhos distintos, a gente sabe disso. Mas que a gente possa no futuro se encontrar, não perder contato. Que a gente possa se comunicar, nem que seja pelas redes sociais. Ou até mesmo aquele encontro ocasional, por surpresa, quando estamos em algum evento, que do nada a gente escuta. E aí, professor? E aí eu quero abrir um pequeno parênteses agora aqui. Quando falo de professor, eu lembrei de Mário Sérgio Cortella, que ele disse que professor é a única profissão que é chamada pelo nome. Ninguém chama um médico de o médico, um advogado de o advogado, um dentista, o dentista, mas de professor chama. E aí eu fecho parênteses e volto naquele encontro casual, aquele aluno que diz, e aí, professor? E aí a gente olha, vira e já vem a pergunta, lembra de mim? Eu fui teu aluno. E aí a gente começa a conversar. Eu fui da turma tal, me formei no ano tal. Eu era da turma do fulano, normalmente o mais capetinha que tinha, porque ninguém esquece daquele. Era uma referência. Mas o mais importante não é isso. O mais importante é ouvir dele a história de vida que ele tem para contar. Normalmente, todo orgulhoso, ele fala que tem uma formação superior, que ele tem uma independência financeira. E isso é muito gratificante para nós. Se ele é tão orgulhoso por aquilo, nós sabemos que nós fizemos parte, nem que tenha sido lá no início. Contribuímos um pouco para que ele se tornasse aquela pessoa bem-sucedida na vida. E eu espero que vocês também, com o futuro, a gente possa se encontrar e ouvir essas histórias de vida de vocês. E que vocês também sejam muito bem-sucedidos. Que eu vou ter um maior orgulho em ouvir de vocês isso. Para finalizar, meus queridos afilhados, quero deixar uma mensagem. Uma mensagem da vida. A vida é algo que Deus nos deu. É uma bênção de Deus a vida. Portanto, temos que aproveitá-la porque nós não sabemos para quanto tempo Deus nos deu essa vida. Vamos aproveitar cada instante, cada momento, cada minuto dela. Mas não vamos perder os nossos princípios, não esqueçamos deles. Não vamos esquecer das pessoas, da família, dos amigos. De nada adianta um bom emprego, um salário alto, se nós não temos com quem compartilhar isso, com quem compartilhar aqueles momentos bons. Então, meus queridos, pensem, assim como o Vitor falou antes aqui, que vocês escolheram aquilo que vocês regaram, que vocês reguem, mas com muito amor, com muito carinho e com muita dignidade, para que no futuro vocês possam colher os melhores frutos, consequência daquilo que vocês regaram hoje. Meus queridos, que Deus ilumine o caminho de vocês, que vocês sejam muito felizes na vida, que vocês alcancem todos os objetivos. Desejo muito sucesso. Que Deus ilumine, então, e que, do fundo do meu coração, eu desejo que vocês alcancem todos os objetivos. Desejo a vocês um grande abraço e um beijo no coração de cada um de vocês. Muito obrigado. Convidamos o coordenador do curso técnico em agropecuária integrado ao ensino médio, professor Odair José Spentoff, para fazer uso da palavra. Em nome da coordenação do curso técnico em agropecuária integrado ao ensino médio do IFRS Campo Sertão, eu quero cumprimentar o nosso diretor-geral, o professor Clever Variani, não só diretor, mas um grande amigo. Professora Luciane, representando o nosso reitor, seja muito bem-vinda, sempre com muito orgulho, professora do nosso campus. A todos os professores aqui da mesa,
nossa diretora de ensino, professor Paraninfo, professor Valdir, professor Marcos, patrono da turma, hein, Marcos? Parabéns. Colegas homenageados, muito merecidamente, todos, professor Fernando, professora Maísa, professora Juliana, professora... Esqueci. Raquel, professor Valério, nossos colegas servidores aqui, Valéria, Valdir, a Lise, que está trabalhando aqui, todo o corpo do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Antes de começar a minha 1h30, né, colega? Você ouviu isso em algum lugar. Eu quero dizer que eu tenho muita felicidade, uma felicidade ainda maior do que ver vocês sendo os meus colegas de profissão agora, técnicos em agropecuária. A formatura de vocês significa muito para mim. Mas tem algo que significa muito mais, que é o orgulho, a felicidade, aliás, de ver vocês aqui, vivos. Porque o Instituto Federal do Rio Grande do Sul optou pela vida e não pelo negacionismo. E vocês estão vivos aqui, depois da pandemia. Que bom. Não há felicidade maior do que essa. Que bom. É a coroamento de uma opção correta que o Instituto Federal do Rio Grande do Sul fez. Aqui foi falado de amizade, de gratidão. Eu vou citar 3 coisas. Orgulho, missão e amor. Orgulho de um curso numa instituição que tem 67 anos de tradição na formação dos melhores técnicos em agropecuária deste país. Não são mais 41. Eles estão entre os melhores, eles e elas. São vocês. Orgulho de uma instituição pública que oferece educação gratuita e de qualidade. Orgulho de uma bandeira verde e amarela que muito bem foi ostentada por um desses meninos aqui, mas que precisa incluir toda a população brasileira com alimento e não gente passando fome. Missão nossa, técnicos e todos os que atuam no agro. Essa bandeira é de todos os brasileiros e que todos sejam incluídos. Orgulho de ver o olhar feliz de cada um de vocês. Vocês orgulham muito o Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Meus parabéns. Falar em missão, a nossa missão de tornar esta bandeira a representação de uma verdadeira nação, de uma potência que não seja mais olhada de cima para baixo por país nenhum, dando comida para o seu povo, de qualidade, respeitando o meio ambiente. E eu sei que vocês têm condições para fazer isso. Orgulho que vocês devem ter da profissão de vocês e dizer, bater no peito e dizer, eu sou técnico em agropecuária, formado no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, no Campo Sertão. Porque eu tenho orgulho disso. E vocês também terão. Defendam com unhas e dentes. E este orgulho deve levar vocês a lutar contra todos aqueles que tentam nos destruir enquanto instituição pública. E o amor. O amor que tenho por vocês e que já está me fazendo sentir saudades. Tenho muita vontade de chorar aqui, estou me segurando. Porque o amor que nós sentimos por esses meninos e meninas, caros professores, ficam para o resto da vida. Espero que nós tenhamos contribuído para a vida de vocês de uma forma muito decisiva, porque a maior missão do Instituto Federal do Rio Grande do Sul não é só formar técnicos, é transformar a vida desses jovens e dessas jovens para que eles tenham sucesso, não só financeiro, mas felicidade nas suas vidas. E nós acho que temos essa missão cumprida. E eu vou terminar falando de um outro amor. Peço que no final dessa cerimônia vocês olhem no olho do pai, da mãe, do familiar, porque os olhos são a janela da alma. Olhem e vejam a alma que está ali e que fez de tudo
talvez até aquilo que não tinham condições para que vocês estivessem aqui. Enquanto eu tiver saúde, lutarei por esse campus e por esse curso de vocês. E essas pessoas que estão aqui, olhem no olho delas e vocês vão ver lá dentro o amor do pai, da mãe. Retribuam sempre esse amor, não esquecendo de onde vocês saíram. Encerro dizendo uma frase de um grande político gaúcho: foi um privilégio ter estado com vocês. Muito obrigado. Convidamos o diretor-geral do Campo Sertão, professor Clever Variani, para o uso da palavra. Quero iniciar saudando a professora Luciane Santin, chefe do Departamento de Extensão, representando aqui o professor Júlio, nosso reitor. Professora Rosana Coraza, nossa diretora de ensino, paraninfo da turma, professor Valdir, patrono da turma, professor Marcos Reis, coordenador do curso técnico em agropecuária integrado ao ensino médio, professor Odair, a coordenadora de registros acadêmicos, Valéria Colombelli, e os professores homenageados, professora Juliana Santos, a professora Luciane, aqui também nossa querida colega, né, homenageada, professora Maísa Brum, que também saiu do IFRS, mas está aqui, que bom que veio. Professor Fernando Machado dos Santos, professora Raquel Dalalana Cardoso, e os professores amigos da turma, Luiz Valério, e aproveito aqui para saudar o nosso mestre de cerimônia, Valdir, nossa colega Lisiane, jornalista também, e no nome dele saudar todos os nossos servidores aqui presentes e os responsáveis para que nós possamos estar aqui formando essa turma de técnicos em agropecuária. Sem eles, não teria sido possível. É um trabalho que os nossos técnicos desenvolvem nas sombras, no silêncio dos professores que estão lá na sala de aula desenvolvendo o seu trabalho. Mas sem o trabalho do técnico, não seria possível de fazer isso. Então, muitas vezes, dentro da nossa instituição, não se compreende qual é o papel do técnico. É fazer com que tudo ocorra da melhor forma possível, e esse é um papel fundamental para nós. E, claro, eu não posso aqui deixar de saudar também vocês, os convidados, familiares, amigos, senhoras e senhores, muito obrigado por estarem aqui neste ato solene. E a cereja do bolo. E as estrelas da noite. No nosso caminho aqui, nós vimos vocês. A minha saudação especial a vocês. Parte de vocês, inclusive meus alunos no último ano. Que alegria. Que honra, que felicidade, que sentimento bom de vê-los aqui hoje formando, junto com suas famílias. As pessoas que talvez não tenham conseguido realizar este sonho que vocês estão realizando. Hoje vocês não realizam apenas o seu sonho, mas realizam também os sonhos dos familiares de vocês. Que linda caminhada. Parece até quando nós nascemos, começamos a engatinhar, os primeiros passos são sempre difíceis. No primeiro ano de pandemia, ninguém iria sobreviver, né? Com tantas dificuldades, vocês sobreviveram. E não só sobreviveram, como estão aqui hoje se formando. Muitos de vocês, nós já sabemos, estão empregados, estão trabalhando.
outros estão continuando os estudos. E que bom! Vocês devem fazer isso. Permaneçam na caminhada. Vocês deram um passo muito importante na vida de vocês, que é formar como técnicos em agropecuária. É uma profissão que está em alta, que paga muito bem. Pessoas que talvez nunca tivessem pensado em ser, inclusive entram na primeira série, talvez pensando em não ser técnicos em agropecuária, mas acabam tomando gosto e são muito felizes. E isso nós vemos na cara de cada um de vocês. Nossos servidores adotam, e aí as palavras do professor Valdir Paraninfo demonstra com muita clareza o amor que nós temos pelos nossos alunos. É por isso também que nós pedimos a eles, venham nos visitar, venham nos ver, lembrem da nossa instituição, lembrem de onde vocês formaram. Cada um de nós, servidores, também temos esse amor pela instituição. Por essa que nós trabalhamos, mas também por aquela que nos proporcionou para que formássemos e pudéssemos estar como educadores, como pessoas capazes de transformar a sociedade. Se há uma forma de transformação da sociedade, ela passa por aqui. Por onde esses meninos, essas meninas, na verdade, meninos e meninas que entraram no primeiro ano, e esses que estão aqui hoje, com cara de meninos e de meninas, já são homens, já são mulheres diferentes. Professor Odair, na sua fala, aqui formamos os melhores técnicos em agropecuária do Brasil. É verdade. São 67 anos fazendo isso. O mérito não é meu. Não é desses professores, desses servidores. O mérito é de todas as pessoas que passaram antes por aí. O mérito é da nossa assistência estudantil, que faz com que nós tenhamos condições mínimas. Não são as melhores, as mais adequadas, mas aquilo que a sociedade, que o nosso governo nos permite ter para oferecer para eles. E é por isso que eles são os melhores. É porque eles moram lá dentro 3 anos da nossa instituição. E desde muito jovens conseguem dar os passos de maneira independente, distante de suas famílias. Difíceis, é claro. Vocês não percebem a transformação, mas quem está de fora percebe. Vocês saem muito, mas muito melhores do que vocês entraram na instituição. É mérito de vocês, é mérito do esforço dos familiares de vocês. E é nosso mérito também enquanto servidores. Servidores dedicados e que fazem dessa instituição ser tão boa assim. E eu tenho muito orgulho aqui, enquanto diretor deste campus, de estar à frente dessa instituição, de ter estes colegas, professores e técnicos que fazem com que nós alcancemos esse pequeno milagre que são a formação dos nossos técnicos em agropecuária. Obrigado por terem escolhido o Campo Sertão para fazer parte de suas vidas. São memórias, são lembranças que vocês criaram, que levarão para sempre. Eu não tenho dúvida de que talvez nós tenhamos dezenas de ex-técnicos aqui na plateia, que hoje trazem seus filhos para estudar aqui, seus familiares, seus amigos, seus conhecidos, que têm essa relação com a instituição. E isso só acontece porque é uma instituição diferenciada, porque é um curso diferenciado. Vocês fizeram uma linda caminhada. E hoje vocês são coroados com a formatura, com as pessoas que vocês mais gostam. Estava me esquecendo já. Obrigado também pela distinção, né? Estou tendo o privilégio de poder dizer isso a vocês. De ter sido reconhecido entre tantos servidores bons. E eu fico muito feliz.
Muito obrigado. Eu gostaria de passar, talvez, minha última contribuição aqui, enquanto professor de vocês também, com relação à condução da vida de vocês. Trabalhem duro, estudem muito, sejam responsáveis, sejam éticos, mas, acima de tudo, sejam felizes. O professor Valdir foi muito feliz no seu discurso. Aproveitem a vida. Eu desejo que vocês tenham uma vida muito longa e feliz. Apenas isso. Uma vida longa e muito feliz. Guardem o Campo Sertão no coração. Retornem sempre que tiverem vontade. Estarão lá pessoas de braços abertos que vão ficar muito satisfeitos em receber vocês. Mais uma vez, parabéns pela trajetória, por este dia, pela formatura. Vida longa e sejam muito felizes. Retornem para suas casas, todos em segurança. Aproveitem a noite. Muito obrigado. Convidamos a chefe do Departamento de Extensão do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Luciane Figueiredo Santin, aqui representando o magnífico reitor Júlio Chandro Reck. Boa noite a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar as autoridades que compõem a mesa de honra, o diretor-geral do Campo Sertão, professor Clever Variani, a diretora de ensino, professora Rosana Coraza, o coordenador do curso técnico em agropecuária integrado ao ensino médio, professor Odair José Spentoff. Também cumprimento o patrono da turma, professor Marcos Reis, paraninfo da turma, professor Valdir Tamanho, professores homenageados, professor Fernando Machado, professora Maísa Brum, professora Juliana Santos, professora Raquel Dalalana Cardoso, amigos da turma, professor Valério, professor Luiz Valério. E também cumprimento, todos os familiares, pais, mães, amigos dos formandos, colegas que estão aqui na instituição e demais presentes. Queridos formandos, hoje é um dia de festa. É uma honra compartilhar com vocês um momento tão especial como a formatura. Hoje celebramos não apenas a conclusão de uma etapa educacional, mas a jornada que foi percorrida ao longo destes anos. E gostaríamos de agradecer por terem escolhido a nossa instituição, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, para fazerem a sua formação. Da mesma forma, agradecemos os pais por concederem essa confiança na nossa instituição. Sabemos que não foi fácil, noites sem dormir, muito choro, momentos de incerteza, mas foi justamente nesses momentos que vocês encontraram força e determinação. Cada obstáculo superado não apenas fortaleceu suas habilidades, mas também moldou o seu caráter. Esses desafios fazem parte da trajetória de qualquer grande conquista. Temos certeza que aqueles jovens tímidos, cheios de dúvidas que ingressaram há 3, 4 anos atrás, não existem mais. A experiência de ter saído de casa, dividir o quarto com outras pessoas, precisar ser autônomo na organização de sua rotina de estudos, atividades de casa, os tornou muito mais maduros e responsáveis. E esses são os jovens que eu vejo hoje, que nós vemos hoje. E o Campo Sertão é mestre em proporcionar essas vivências. Na escola agrícola, como é conhecida, vocês conviveram com colegas de quarto, de aula, com amigos, com professores, com servidores da instituição. E o campus, ele tem algo que é único, que é formar pessoas, formar laços tão fortes
de amizade, respeito, amor e orgulho por ter passado por aqui. E tenham certeza que essa experiência é eterna e que vocês sempre lembrarão, né, da nossa instituição. Não podemos esquecer da comunidade que os apoiou ao longo dessa jornada. A presença dos familiares, amigos e todos que contribuíram de alguma forma para uma demonstração clara de amor, de suporte. Cada mensagem de incentivo, cada palavra de conforto e cada momento compartilhado foram fundamentais nesta caminhada. Essa conquista também é coletiva. Não esqueçam de que a educação é uma ferramenta poderosa, é um ato de amor, de compromisso com a transformação do mundo e a construção de um futuro mais justo. E agora, com essa formação, vocês estão equipados para contribuir não apenas com a sua carreira, mas para o desenvolvimento de uma sociedade como um todo. Ao olharem para o futuro, mantenham a curiosidade e o desejo de aprender, de sempre aprender. O mundo está em constante mudança e as habilidades que vocês desenvolveram serão essenciais para navegar por novos caminhos. Não hesitem em buscar novas experiências e continuar se aprimorando. Parabéns, meus queridos. Estamos extremamente orgulhosos por cada um de vocês e também ansiosos para ver todas as conquistas que estão por vir. Termos certeza que esse é apenas o começo de uma linda história. Sucesso a todos vocês. O mundo é de vocês. E o Instituto Federal do Rio Grande do Sul sempre estará de portas abertas para recebê-los. Muito obrigada. Convidamos a todos para a audição do hino rio-grandense. Convidamos o diretor-geral do Campo Sertão, do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, professor Clever Variani, para que faça o encerramento da solenidade. Declaro encerrada a presente sessão solene. Desejo uma boa noite a todos e um bom retorno às suas residências. Convido o técnico em agropecuária, Geison dos Santos, para deixar uma homenagem aos pais. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar os professores aqui na mesa
meus colegas, também aqui presentes, formandos, e todos os convidados e pais também. Queridos pais, hoje, ao celebrarmos nossa formatura, queremos dedicar esse momento especial a vocês, que foram fundamentais em nossa jornada. Cada passo que demos até aqui foi sustentado pelo amor, pela força e pela dedicação inabalável de vocês. Vocês que nos ensinaram que o trabalho árduo e a perseverança são as chaves para o sucesso. E, através de suas orientações, transformaram sonhos em realidade e nos mostraram o valor da educação e do compromisso. Vocês que mostraram, desde o início dessa jornada, que estiveram ao nosso lado, apoiando-nos em cada passo, oferecendo palavras de encorajamento nos momentos de dificuldade e celebrando cada conquista. Vocês que foram nossos primeiros professores, nos ensinaram tanto e nos deram as chaves para que pudéssemos abrir cada porta que nos foi destinada. Vocês que nos causam e nos causaram tanta saudade, depositaram todas as gotas de suor necessárias para que sempre estivéssemos bens todos os dias. E além disso, sempre nos deixaram muito claro que o peso da caneta é menor que o da enxada. Mas convenhamos que as práticas na horta eram até um alívio em algumas situações. Pais, acreditamos que tudo aquilo que aprendemos em sala de aula vai muito além do que apenas conhecimento técnico. É verdade. Mas por meio de vocês, aprendemos sobre amor, dedicação, resiliência, valores que sempre cultivaram em nossas famílias. Cada desafio que enfrentamos até aqui foi mais leve com o apoio de vocês. Agradecemos pelas noites em claro, pelos incentivos nas horas difíceis e, principalmente, pela confiança que depositaram em cada um de nós. Essa conquista é tão sua quanto nossa. E essa celebração significa não apenas o fim de uma etapa, mas um começo de um futuro promissor, moldado por tudo o que foi nos ensinado por cada um de vocês. É verdade que durante todo esse trajeto cometemos erros, falhas, pegamos algumas horas no DAI, ou até uma suspensão que outra, mas a realidade é que em cada acerto, cada conquista, existia um pouquinho dos seus conselhos e orientações. Perdoem-nos também pelas notas baixas, ou quem sabe às vezes em que não comparecemos à aula. Pode ser que isso tenha sido reflexo da imensa vontade que tínhamos de aproveitar cada momento juntos. Afinal, formamos uma segunda família nesses 3 anos compartilhados. Unido a todo o aprendizado que carregamos de casa, aprendemos a conviver, se suportar o Maurílio, se respeitar e, principalmente, a trabalhar em união, coisa que só tínhamos presenciado até então em vossa casa. Por fim, nós, seus filhos, agora técnicos em agropecuária, agradecemos por estarem sempre ao nosso lado. Essa vitória é uma homenagem ao amor e à força que nos impulsionam a seguir em frente. Afinal, vocês são tão fortes e amorosos. Não podiam passar em branco, né? Gostaria também de fazer um agradecimento especial à minha família, ao meu pai, minha mãe, que tanto me ensinaram, tanto me deram amor, carinho e me deram condições para que eu pudesse passar por mais esse desafio. Os meus pais, que me ensinaram que a força do campo é muito grande e que aquele que produz sofre. Ele sofre. Mas a cada dia e todos os dias tem de levantar no mesmo horário para cumprir com as mesmas obrigações. E, bem como o professor Odair falou, é sobre isso. Quando empunhamos a bandeira,
a gente sente essa força do nosso produtor, essa força do nosso povo. Como foi falado, é uma bandeira de todos, é claro. Mas vale ressaltar que pelo menos 50% da economia do Brasil passa através do agro. Essas 4 letrinhas, agro, isso carrega o país nas costas. E por mais que qualquer coisa aconteça, o agro não pode parar. Ele não tem como. E isso os meus pais me ensinaram. Não tem como. Não tem dia de feriado, não tem fim de semana e não tem pandemia que ataque. O agro precisa trabalhar, porque senão a gente passa fome. Uma boa noite a todos e muito obrigado. Meu choro, mãe, eu amo você. Pai, eu amo você. Mãe, eu amo você. Pai, eu amo você. Tem coisas que não vão mudar. Filho, leva o casaco que vai esfriar. Acorda, você vai se atrasar. A gente pode até crescer, mas sempre vai ser chamado de bebê. E o que eu quero